dotados de razão. Como me disse o Pedro, mas com uma voz mais bonita, eu sou professora de filosofia e hoje tenho uma confissão a fazer-vos. Eu tenho uma enorme dificuldade em impor a filosofia aos meus alunos. É uma espécie de pudor. É daquele género de vergonha que as mães sentem quando dizem aos outros que os filhos são muito bonitos, mesmo que isso seja verdade. E esta minha condição em relação à filosofia faz com que eu muito dificilmente a elogio, pelo menos diretamente, e que muito raramente diga qual é a minha verdadeira opinião em relação à filosofia. É verdade que a filosofia é entendida pela esmagadora maioria como sendo uma área teórica, abstrata, desligada da realidade, uma coisa para gente que deve gostar muito de ler, que provavelmente não terá muito com que se ocupar e que ainda por cima decide pensar acerca daquilo que os outros já pensaram. Por isso, eu hoje gostaria de vos trazer a ferramenta por excelência da filosofia, a razão humana. Mas esta razão de que vos falo não é a razão entendida no sentido clássico, personificada pelo deus Apolo, o deus da luz, da retidão, da sobriedade, do equilíbrio, em contraste com a imagem do deus Dionísio, o deus das emoções, das paixões, das inclinações sensíveis, dos desequilíbrios. A razão entendida contemporaneamente é vista de uma forma muito diferente. Se nós pegarmos nesta ideia de Deus Apolo e dissermos que ela é um homem, e pegarmos nesta imagem de Deus Dionísio e dissermos que é um cavalo selvagem, provavelmente a imagem que traduziria a razão entendida contemporaneamente é de um centauro. Não sabemos muito bem onde é que acaba o homem e começa o cavalo. E esta razão rica, complexa, traduz no fundo aquilo que é a capacidade humana de pensar. Por isso, ao contrário do que eu costumo fazer, hoje venho cá impor. E creio conseguir trazer-vos 3 evidências da razão. Começo então por vos contar uma história. Turcomenistão, 1971. O Turcomenistão é um país da Ásia Central que nesta altura estava sob o domínio da União Soviética. É um país rico em petróleo, em gás natural, então as perfurações abundavam. Numa pequena aldeia chamada Darvaza, enquanto os trabalhos em busca deste recurso decorriam, o chão aluiu e uma enorme cratera abriu-se, fazendo com que quantidades gigantescas de gás metano fossem libertadas para a atmosfera, tendo sérias implicações a nível ambiental e terríveis consequências para a população e para os animais. Os engenheiros soviéticos, na tentativa de atenuar este desastre, decidiram, conforme era a recomendação, queimar este gás, prevendo que demoraria, no máximo, algumas semanas até que ele estivesse extinto. Esta imagem que vêem foi tirada em 2015, mas podia ter sido tirada hoje. 47 anos depois, a porta para o inferno, como é conhecido este lugar, continua a arder. Escolhi trazer-vos este erro alicerçado em erradas convicções, mas podia trazer-vos muitos outros. Desde os erros cometidos em nome do geocentrismo, até às mulheres que foram consideradas estragadas porque não conseguiam produzir filhos varões. O que é certo é que a história da humanidade é uma montanha gigantesca de erros. Nós estivemos quase sempre errados. Qual é então a primeira evidência da razão, que a razão nos obriga a aceitar? Neste momento, podemos também estar errados. E o que é que nós conseguimos com esta evidência? Será que somos obrigados a abrir mão das nossas convicções? Muito pelo contrário. Se nós questionarmos as nossas certezas, se nós analisarmos, investigarmos os alicerces das nossas convicções, pode acontecer-nos uma de 2 coisas. Ou percebemos que estes alicerces não são assim tão sólidos e temos então a oportunidade de os atualizar, de os melhorar, de os mudar, se realmente percebermos que eles não nos seguram. Ou então percebemos que estas fundações são boas e que podemos, nem que seja durante mais algum tempo, agarrar-nos a elas. Considerando que este resultado pode ser, parece-me que, bom em todos os sentidos, podemos dizer que, nem que seja muito de vez em quando, devemos questionar. Segunda evidência da razão. Somos um bicho mínimo, a habitar um planeta pequeno, à volta de uma estrela que não é assim tão brilhante, na periferia de uma galáxia que, comparada com outras, não é nada de especial.
este bicho, que tem uma dimensão diminuta, tem num pouco mais de 1 quilograma de células, situados no sítio que este bicho chama cérebro, aqui, a impossibilidade de caber o infinito. Nós conseguimos pensar no infinitamente grande. Conseguimos pensar em conceitos como multiverso, universos paralelos. Conseguimos pensar em sítios onde o tempo está parado. E conseguimos ainda pensar no infinitamente pequeno. Descobrimos muito recentemente um incerto, mas admirável mundo novo. Um sítio onde uma coisa pode estar e não estar ao mesmo tempo. Um sítio onde o facto de estarmos a observar a realidade pode ser aquilo que a está a fazer acontecer. E nós conseguimos pensar sobre isto. E o que é que nós fazemos? Vivemos a vida desenfreadamente a fazer coisas. Coisas que não sabemos muito bem porque é que as fazemos, mas a fazer coisas. Algumas delas para ganharmos energias, para continuarmos a fazer coisas. E passamos pela vida adiados. Usamos tudo ao nosso redor. Gastamos, usufruímos, desperdiçamos. Lidamos com a existência como ela tivesse o único propósito de nos servir. Somos o animal que destrói o seu habitat natural e ainda por cima com consciência disso. E passamos pela vida sempre a tirar. As coisas estão à nossa volta, nós não as vemos. Já vimos 1, 2, 3, 100, 1000, para que ver outra vez está conhecido. Mas o mais interessante é quando estas coisas que estavam perto nos saem da vista, temos a terrível sensação de que estas eram as únicas para onde nós queríamos estar a olhar. E passamos pela vida sem tocar. Não será isto então um desperdício que um bicho que consegue ver o infinito passa a vida a olhar para o finito e ainda por cima sem o ver verdadeiramente? Por isso, nem que seja muito de vez em quando, devemos reparar. Terceira evidência da razão. Estamos condenados a um egoísmo. Tudo o que fazemos está, em última instância, referido a nós. Nós somos, inevitavelmente, o nosso centro. E o que é que este centro quer? Afinal, o que é que nós queremos? Se eu sou uma pessoa que passa pela vida instrumentalizando os outros, usando tudo e todos ao meu redor, no sentido de satisfazer as minhas próprias necessidades, o que é que eu quero? Sentir-me bem ou o menos mal possível? Se eu for uma pessoa que dedico a minha vida toda a ajudar os outros, a servir os outros, mesmo que isso implique para mim sacrifício, por que é que eu faço isto? Porque me sinto bem a fazê-lo ou sentir-me-ia muito mal se não o fizesse? Por que é que eu desisto de viver? Porque viver faz-me sentir muito pior do que a alternativa. Mas este centro, que no fundo, inelutavelmente, tem esta condição como objetivo de se sentir bem, implica necessariamente outra conclusão racional imediatamente a seguir. Não existe centro sem pontos de referência. E os nossos são, inevitavelmente, os outros. Para que é que nós queremos ser ricos? Para que é que nós queremos ser poderosos? Para que é que nós queremos ser famosos? Para que é que nós queremos ser altruístas? Para que é que nós queremos ser bonitos, inteligentes, se não fossem os outros? Se é que estes conceitos até fazem significado se não forem em relação aos outros. Se não houvesse ninguém que nos admirasse, que nos respeitasse, que nos aplaudisse, se não houvesse ninguém que gostasse de nós, se não houvesse uma única alma que não soubesse, que não sequer soubesse da nossa existência, será que este centro inevitável conseguia cumprir o seu objetivo de se sentir bem? Por isso, com esta consciência da importância máxima dos outros para este centro, o que devemos fazer é, pelo menos, respeitar. Creio, então, ter-vos conseguido trazer 3 evidências da razão. Podemos estar errados. Somos um ser que consegue ver muito para além do tamanho da sua altura. E somos um centro que nada seria se não fossem os pontos de referência. Por isso, se nós aceitarmos estas evidências, ou se decidirmos não as ignorar, e se formos coerentes na relação atos-pensamentos, podemos ter
3 posturas: questionar, reparar e respeitar. Eis então o que esta área teórica, abstrata, desligada da realidade, fez por mim. E creio até que se nós todos aceitássemos estas conclusões e estas evidências racionais, e se fôssemos coerentes, seria um muito bom passo no sentido de mudar o mundo. Haverá lá coisa mais prática do que esta? Termina então com uma apresentação que preparei, que creio que mostra aquilo que eu acabei de dizer e para a qual contei com uma especial contribuição. I get you, boy. I call for you, boy. I see you running. I see you moving through the clouds of Vienna, or Rome, or Lisbon, or some genius. I tell you, man, you look like a genius. Você parece um gênio. Você parece a cabeleira de um homem perdido à 1h da manhã. I see the whole nostalgia of daylight. I see the whole thing about milk cartons and cartons of milk. Eu vejo o que você quer dizer quando diz há uma mulher linda no sofá. And I get a girl is not a woman. And I get that boys ain't men e vice-versa. Não se preocupe, boy, man. Eu entendo o problema das mulheres lindas e das cidades estragadas. Cidades estragadas. Você encerra um desses cigarros de substâncias estranhas e parte para a escuridão da cidade das cores e da luz e dos billboards e do ácido e dos táxis e das bolsas de valores, de senhor, de mendigos. Up and down, come on man, get around. Up and down,
Maybe you're just talking to a couch. Obrigada, Estela, obrigada, organização, obrigada, António, e obrigada por me ouvirem.